Pelada tá aqui hoje com Wilson Aquino. A gente até fez uma música pra ele, Wilson Aquino. É um tricolor, sem clubismo. O primeiro livro que ele fez foi esse aqui. Acima de tudo rubro-negro, mas em compensação um parceiro dele de livro é mais rubro-negro que existe. É um dos fundadores da raça, não é isso? Esse mesmo, Cláudio Cruz. Porra, essa história é maravilhosa, cara. O álbum de Jaime de Carvalho, sobre a história da charanga, né? É sobre o Jaime, né, na verdade, desde a chegada dele na Bahia até a paixão dele pelo Flamengo e ele se tornar aí o primeiro chefe de torcida organizada. Ele praticamente fundou as torcidas organizadas no Brasil, né? Pô, que legal, hein? Cara, essa foto é maravilhosa, hein? É sim. Não, cara, era um empenho danado para ver um jogo, nossa senhora. Era uma coisa épica. E esse livro, se alguém quiser, ainda tem? Cara, não tem esse livro, enfim, infelizmente acabou. Graças a Deus. Vendeu tudo. Muito bacana, muito bacana. E agora, o Wilson Aquino está lançando outro livro, que é um tema que ele já vem fazendo há muito tempo, que é sobre o roubo da taça Júlio Rimet. Que loucura, né, cara? Preconceito, tortura e extorsão. Para quem não sabe, para quem acha que sabe, porque isso é verdade, porque o que tem de versão dessa história... É verdade. Uma curiosidade logo de cara, sabe que eu sou Sérgio Pugliese. Tem um Pugliese no meio dessa história? Tem um Pugliese, sim, é o Antônio Pugliese. Peraí, cara. Mas ele foi absolvido. É um jornalista consagrado, desde que ano? Desde 86. Eu sou jornalista, eu me formei em 86 e ingressei logo. Meu primeiro emprego foi no Jornal dos Esportes. Mas isso foi em agosto de 86 que eu comecei, enfim. Foram 33 anos direto. E rodou várias redações. Graças a Deus, no Rio de Janeiro todas as grandes redações. Ainda trabalhei em rádio, trabalhei em TVs, revista. Pô, trabalhou nessa linha direta que eu adorava, impressionante. Aquilo ali era um programaço, né? Era. Foi assim, a melhor coisa que aconteceu, assim, profissionalmente foi ter tido essa experiência maravilhosa. Nossa, era um programaço mesmo, era muito bom fazer. E quando surgiu a curiosidade da taça? Então, a taça, cara, na verdade, assim, quando ela foi roubada, eu era um estudante de jornalismo ainda, né? Enfim, mas aquela época a gente era ditadura, né? Então, assim, era sempre investigações sigilosas. E, enfim, era tanta coisa acontecendo, o país estava meio de cabeça para baixo, né? Os militares estavam prestes a devolver o poder aos civis. Então, assim, talvez na época, o jornalismo na época não é que não tenha se interessado, entendeu? Mas teve pouco acesso às informações, né? Em função mesmo da ditadura, enfim, e os caras... Era a Polícia Federal, assumiu o comando da investigação, então ficou uma coisa meio difícil de você entender na época realmente o que aconteceu. Todo mundo sabe o básico, que foi um cara do Atlético Mineiro, representante do Atlético Mineiro, que planejou, eles roubaram, depois derreteram e deram para o argentino. Mas assim, em 1998, quando eu era repórter do jornal O Dia, enfim, aí um amigo meu da Polícia Federal falou que tinham prendido o Juan Carlos Hernandes, que era o argentino acusado de ter derretido a taça. E eu me lembro que à época esse meu amigo da Federal falou assim, cara, ele falou que não derreteu, que na verdade a taça foi para um italiano, não sei o quê. Aí aquilo, obviamente, como repórter, se o cara falou, vamos publicar, é interessante, né? Então em 98 eu fiz essa reportagem, a primeira dando essa versão fantasiosa, né, do Juan Carlos Hernandes, mas era interessante. Em 2006, quando aí o tempo passou, eu estava já no Linha Direta, e a gente tinha que sugerir pautas, né? Você sabe, o repórter tem que sugerir pautas, etc e tal. E como era a época da Copa do Mundo, eu me lembrei, caramba, cara, porra, é perfeito, né? Porra, perfeito! Tanto é que eu me lembro que foi curioso isso, que na época era o Milton Birachete, que era o nosso diretor, ele, melhor sugestão de pauta do programa, não sei o que, boa mesmo, foi bom. E foi muito bom fazer, entendeu? Foi muito bom fazer, primeiro assim, porque eu consegui conhecer a história a fundo, né? Consegui me aprofundar na história. Então conta do início. Quem roubou?
Então, assim, é uma história que não, eu acho que não está nem acabada ainda. O que aconteceu? A taça foi roubada no dia 19, na noite de 19 de dezembro de 1983. Era um prédio da CBF, na Rua da Alfândega. Só funcionava ali, era da CBF, mas recentemente a CBF tinha assumido a sua autonomia. Antes era todo mundo vinculado à CBD. Então havia outros de esportes ali, outras federações esportivas ali. Tinha judô, tênis de mesa e tal, que ocupavam um prédio de 9 andares ali na Alfândega, quase esquina com a Rio Branco. No terceiro andar ficavam a sala de troféus da seleção brasileira. E no 9º andar, que você era uma cobertura, você nem tinha acesso ao elevador, tinha que subir por um lance de escada, ficava o gabinete da diretoria, na época era o presidente Júlio Coutinho, ficava o salão de reuniões e ficava a taça Júlio Rimet, junto com outras 3 taças, que era a Equitativo. O Brasil conquistou com o vice-campeonato, aquela taça que ninguém queria ganhar, né? Com o vice-campeonato de 50. Tinha o Jarrito de Ouro, que foi uma conquista também que foi do México, e tinha a do Sesc Centenário da Independência, que também era uma taça de ouro, cheia de pedras preciosas, etc. Então, assim, o que acontece? Quando era CBD ainda, na época do Almirante Heleno Nunes, não havia expediente nesse andar. Eles fizeram uma sala-cofre, revestida de aço, enfim, tipo intransponível, tipo uma sala-cofre mesmo, né? E decidiram abrir um nichozinho e fazer uma vitrine para expor ali essas 4 taças. A de Júlio Rimet, real, a original, né, que nós ganhamos, em 70, ficava junto com essas 3. A partir do momento que o Júlio Coutinho assumiu, ele resolveu transformar ali em sala de reuniões, então ficava aquela coisa, os caras faziam aquela reunião, naquele mesão, e ali, porra, sendo observados pela Júlio, deve ser uma delícia, né? Devia ser, né? Porra. Você fazia uma reunião olhando para a Júlio Rimet e ela te olhando. Me leva! O vidro era prova de bala, entendeu? Mas só que ele estava preso em uma moldura de madeira que não estava fixada no vidro, entendeu? Então, assim, quem conhecia, como frequentava muita gente ali, o Júlio Coutinho recebia todo mundo, tomou um cafezinho, tinha sala de reunião, tinha festa, eles davam coquetéis ali, com a taça, etc, exibindo aquela beleza. Então, assim, muita gente conhecia a vulnerabilidade do local onde ela era guardada, entendeu? Curiosamente, menos o pessoal da CBF, porque todos eles ficaram tão espantados à época, eles, nossa, mas como é que a gente não sabia que era assim? Entendeu? Que a moldura era uma moldura frágil de madeira, para tu ver que os caras arrancaram com uma chave de fenda. Não foi preciso nenhuma ferramenta mais poderosa, com uma chave de fenda eles tiraram. Não tinha na época câmera de filmar, né? Então, também tem isso. A negligência foi muito grande, porque existia câmera de filmar, existia sistema de segurança. Tanto que, quando você lê o livro, você vai ver que no escritório do Juan Carlos Hernandes, onde foi derretida a taça, tinha um baita esquema de segurança, de câmera e o caralho. Ou seja, ele, o ladrão, tinha. O ladrão tinha um esquema de segurança muito melhor do que o da CBF. Eu queria ter vendido essa tecnologia para a CBF. E é o seguinte, então o que acontece? E nesse prédio inteiro, de 9 andares, ficava só um vigia noturno. Enfim, era um senhorzinho, o seu João Batista Maia, enfim, que trabalhava lá, vigia noturno. Na verdade, ele tinha o serviço dele era ligar a bomba, depois desligar a bomba e passar a noite lá, enfim, dormindo, né? Na verdade, não tinha expediente, não tinha nada. Então, assim, só que havia muita fragilidade na segurança. Pelos fundos do prédio, tinha uma porta de serviço que todo mundo sabia que ela ficava aberta o tempo inteiro. Ninguém fechava aquela porcaria daquela porta de serviço. E era separada por um muro pequeno, coisa de 2 metros. Então, a hipótese, toda a hipótese, tá? Porque não houve confissão, assim. Mas a hipótese, né, mais provável era que os ladrões tenham pulado esse muro, entrado pela essa porta de serviço e rendido o vigia. O vigia estava com todas as chaves, foi obrigado a levar o no andar, abriu. Era bem assim, era uma porta de grade,
enfim, tipo uma fortaleza mesmo, entendeu? Mas o cara tinha chave, então foi lá, abriu, e então durante quase 2 horas o vigia ficou manietado, vendado, e só ouvindo o barulhinho dos caras arrombando. E eles só levaram essa? Não, eles levaram essas 4 taças porque eram as únicas que estavam expostas. Agora, esses caras que entraram foram mandados lá só para isso, né? Ou não? Foi. A história, assim, primeiro, assim, pelo que dá pra gente entender disso tudo, é que foi uma vingança do Sérgio Peralta. Ele trabalhava na CBD na época do Heleno Nunes. Ele entrou lá, tipo, em 75, como representante do Atlético Mineiro e de outros clubes, tá? Não era só Atlético Mineiro, não. Ele representava o América de Rio Preto e, se eu não me engano, até o América de Minas também. O Sérgio, apesar dele não ser, assim, carteira assinada da CBF, ele tinha acesso à tribuna de honra do Maracanã, devido a essa afinidade dele como presidente da CBD. Então, com a chegada do Júlio de Coutinho, ele cortou essa mordomia do Peralta, entendeu? Mas o Peralta continuou frequentando a CBF em função da ligação dele com o Atlético Mineiro. Era uma ligação forte, não era uma ligação, ele só fazia isso sozinho, não. O Peralta, ele ficou muito rancoroso com a história de ser barrado, de perder a mordomia dele, etc e tal. Se eu não me engano, uns 2 meses antes, ou 1 mês antes do roubo, ele foi lá no gabinete de Júlio de Coutinho tomar café com ele. Entendeu? Então, como ele tinha esse trânsito todo, ele sabia da fragilidade, da vulnerabilidade com que a taça era guardada. Né? E as outras taças também, que eram de ouro, né? Era um total de 6 quilos de ouro. A Gilles de Meia, de peso de ouro mesmo, ela tinha 1,8 kg mais ou menos. Então, as outras taças tinham mais ouro, entendeu? Do que a própria Gilles de Meia, além de pedras preciosas, né? Então, ele acalentou uma vingança. Eu acho que, assim, eu vejo como uma vingança, entendeu? Então ele arquitetou essa vingança, mas como ele não era um homem de frente, ele tinha ficha limpa, nunca tinha sido preso, não era um bandido, entendeu? De ter disposição de entrar e roubar alguma coisa. Mas como ele era... Naquela época muita gente era viciada em carta, em jogo, tinha muito cassino. Não era cassino, era casa de jogos, né? Não tinha roleta, era baralho, era pif-paf, ronda e prostituição, né? Enfim. Então ele frequentava essas casas de jogo e então conhecia muita malandragem, né? E um dos malandros que ele conhecia era simplesmente o maior ladrão, o maior arrombador do Rio de Janeiro, né? Que era o Antônio Seta, vulgo Broa. O Broa, ele era o top dos tops dos ladrões. Assim como você lembra do Carlinho Gordo que roubava automóvel? O Broa era o cara dos arrombamentos. Enfim, não tinha cofre que o Broa não arrombasse. Apesar que para esse caso nem precisava de ser tão especialista assim. Mas então, ele, como conhecia o Broa e sabia da fama do Broa, ele procurou o Broa e fez o convite pro roubo, entendeu? Eles se encontraram numa casa de jogos ali na Lapa, onde ficava o Vila Verde. Claro. Né? Todo mundo conhece ali, o Vila Verde funcionava ali, tinha uma casa de jogos do Omar, que era chamada. Então, o Sérgio morava no Santo Cristo, aí o Broa morava em Quintino, terra do Zico. Aí eles se encontraram ali na casa de jogos, aí o Broa pediu uma carona, o Peralta pediu uma carona ao Broa. Quando o Broa largou ele lá no Arco São Francisco, ele fez a proposta. Cara, Broa, porra, molinho, tranquilo, porra, vai ser fácil, dá 6 quilos de ouro. Só que assim, cara, impressionante, mas o Broa, ele tinha um irmão que ele gostava muito, que se chamava Giacomo Seta. O Giacomo, quando a seleção brasileira foi campeã em 70, o Carlos Alberto fez lá o 4º gol, enfim, a emoção foi muito grande, o coração explodiu. Então ele morreu de infarto. Por conta do jogo? Por conta do jogo, assistindo o jogo com o Broa do lado. E era o irmão querido dele. Então aquilo ali, enfim, tem um aspecto sentimental. História, hein? Muito, muito profundo no Broa. Apesar dele ser o maior ladrão, que, porra, não tinha... Ele negou? Ele se recusou a fazer. Ele se recusou a fazer justamente por causa da tragédia, né, dele, familiar dele, do irmão, etc e tal. Aí dá pra tu ver, o Broa tentou convencer o Peralta a desistir da ideia. Enfim, mas o Peralta estava determinado, o Broa se recusou, ele foi buscar outras pessoas. No Largo de Santo Cristo, onde ele morava, onde o Peralta morava,
também tinha muita rapaziada de jogo, etc e tal, e esses caras negociavam com ouro roubado. Né? O pessoal do Santo Cristo, Morro da Providência, Morro do Pinto, a molecada ia, roubava e eles, porra, davam uma merreca e depois iam revender nas bocas de ouro. Então eles tinham os caras certos para comprar o ouro que eles roubassem. Então o Sérgio Peralta procurou um cara muito doido, que era o Chico Barbudo. Aí esse cara tinha disposição. Esse tinha disposição melhor. Então o Peralta procurou o Barbudo, eles se conheciam ali do Santo Cristo, eram amigos, enfim. E fez a proposta, obviamente que ele se interessou, né? O olho cresceu. E eles chegaram, enfim, aí eram algumas vezes na CBF, fazer levantamento, o Barbudo, né? Porque o Peralta já conhecia tudo, só dava as dicas, ele ia lá, fez os levantamentos. Tanto é que foi por causa desses levantamentos que ele foi reconhecido depois. Aí convidou um outro cara que era também, era negociante de ouro, que se chamava Luiz Bigode. Então você tem o Sérgio Peralta, o Chico Barbudo e o Luiz Bigode. Tinha um barba, o cabelo, só foi o cabelo, né? Bigode, viu? É isso aí, barba e bigode, que faltava o cabelo. E eles então planejaram, enfim, o roubo e executaram. Foi muito simples o roubo, foi muito simples, assim. Eles, pô, como eu te falei, o vigia era sozinho, era um velhinho já. Velhinho naquela época, ele tinha 50 e poucos anos. Mas já era um velhão, era um aposentado, era um senhorzinho, né? Aquele tiozinho. E eles renderam o cara com facilidade, enfim. Foram até o nono. E tem uns lances engraçados nessa história, né, desse roubo, porque o velhinho foi rendido, ele, enfim, mas ele já tinha ligado a bomba, aí ele, porra, tava preocupado com a bomba, aí avisou os ladrões que a bomba tava ligado, ia encharcar o prédio, os ladrões, valeu velhinho, desligaram a bomba, e ficaram tranquilamente lá, enfim, tirando a moldura de madeira, né? Os jornais noticiaram na época, tudo bem, mas eles foram presos logo depois ou demorou? Demorou mais ou menos um mês, coisa de um mês, menos, 1 mês e 10 dias, 1 mês e 15 dias. Aí foram presos, aí falaram que a ação estava com eles, que eles passaram por uma outra pessoa. Então aí que entra a história do preconceito, da tortura e da extorsão. Ah, tá, porque tá aqui, preconceito, tortura e extorsão, a gente estava curioso com isso. O que acontece, logo que teve o roubo, primeiro que, assim, logo que teve o roubo, não tinha nem certeza se aquela taça era a original, a que foi levada, entendeu? Tipo assim, meia-noite foi descoberto o roubo, né, que o velhinho conseguiu se livrar, os bandidos já tinham fugido, chegou a polícia, mas só por volta das 2 e pouco da manhã, é que o pessoal da CBF chegou e realmente disse, não, era a verdadeira. Tanto é que os jornais, alguns jornais, só disseram que era verdadeira, assim, lá no terceiro clichê, enfim. Os jornais que deram o roubo à CBF, não, alguns deram, assim, em dúvida se tinha sido original ou não, enfim. E o velhinho, enfim, foi logo colocado como suspeito, né? Enfim, o vigia. Né? E durante o depoimento dele, apesar de ele não dizer, né, os policiais anotaram lá que tinham sido 2 homens pretos que roubaram, entendeu? Só que ele não viu, ele tinha sido vendado, foi rendido pelas costas, enfim, ele não conseguiu ver nada dos caras. Mas aí já veio a história dos caras, 2 crioulos, enfim. Aí, cara, começou o nego ficar prendendo o neguinho, entendeu? Porra, tanto é que, assim, teve uma família de ex-funcionários da CBF, todos negros, eles foram todos presos. Entendeu? Porque eles achavam que isso era coisa de ex-funcionário da CBF em conluio com o vigia, enfim, era a ditadura. Então não existia aquela formalidade toda, não existia direitos. Os direitos eram simplesmente ignorados. Eles foram presos informalmente, entendeu? Eles ficaram mantidos 5 ou 7 dias na Polícia Federal, informalmente, não teve mandado de prisão, não teve flagrante, não teve nada. Eles iam lá e eram pressionados a confessar, ninguém acreditava. Tanto é que eles perderam muito tempo nisso aí, entendeu? Pressionando o vigia, porque não acreditavam na história do vigia, impossível. O cara avisou que a bomba ia encharcar o prédio, esse ia ser bom, por que ele fez isso? Mas foi na ingenuidade dele, era o trabalho dele, entendeu? O trabalho dele era ligar e desligar a bomba, os caras estavam atrapalhando o trabalho dele, ele era um cara sério. Enfim, então,
começou isso, né? Com essa época, essa fase de preconceito no início da investigação. O Broa, antes mesmo do roubo, nas casas de jogos, assim, tem que levar em consideração que essas casas de jogos também, essas casas de jogos, tinha policial pra chuchu, né? Não só fazendo a segurança, alguns eram donos mesmo, mas tem muitos que frequentavam, tipo aquela banda podre, aí fica todo mundo, amigo, tem, né, estão aqui, não sei o quê, aí o Broa dá o serviço, papapá, e o Broa, antes mesmo do roubo da taça, ele já tinha comentado em algumas casas de jogos, principalmente essa do Omar, que ele frequentava bastante, sobre o convite que ele tinha recebido, entendeu? E assim, as pessoas não acreditavam, porque realmente era difícil de acreditar que alguém tivesse coragem de cometer esse tipo de crime, né, cara? Porra. Porque assim, era um símbolo nosso, né? Era uma coisa muito, muito valiosa pra gente. Mas aí o Broa falou... Chegou a comentar com muita gente, mas ninguém levou ele a sério. Quando ele viu, né, nas jornais, aquela parando na banquinha pra ver o jornal, aí viu que tinham roubado e, porra, filha da mãe, roubou a taça mesmo, desgraçado, não sei o quê. Aí ele começou a pressionar, a cobrar uns policiais. Cara, foi ele, não sei o que, ele me convidou, papai. Os caras, não, deixa comigo que eu vou fazer. Só que ninguém fez porcaria nenhuma. O que aconteceu? Muita gente aproveitou a informação do Broa pra achar até os caras, entendeu? E extorquí-los. Você tem vários episódios altamente suspeitos, enfim, registrados no próprio processo, de, pô, os caras estarem com os caras na mão, estarem com dinheiro, estarem com cheque, entende, de valores altíssimos, aí o cara dizia que não foi, e eles diziam que acreditavam, era tudo informal, né? Aí os interrogatórios eram informais, não tinha presença de advogado, todo mundo apanhava, né? As confissões foram obtidas através de tortura, todas elas. A gente não tem noção de quantas pessoas foram torturadas durante todo esse processo, durante toda essa investigação. Que doideira. Dentre os vários que eles torturaram as pessoas certas que contaram como foi o roubo. Finalmente, depois de tanta coisa, a Polícia Federal foi e procurou o Broa, entendeu? Aí o Broa foi... É muito engraçado a história do Broa, porque assim, eles convidaram o Broa para ir na Polícia Federal. Aí o Broa, porra, aqui ó. Não sai mais, né? Interrogatório informal, malandro. Não. Aí os policiais foram na casa dele, aí ele descreveu, papapá, com todo o Sérgio. Aí a polícia começou a investigar, o Sérgio viu realmente ele existia, enfim, que ele trabalhava na Grimisa, que ele frequentava a CBF. Aí certo dia a polícia vai e sequestra o Sérgio. Sequestra o Sérgio. Sequestra o Sérgio ali no centro da cidade, perto da Avenida Beira-Mar, e leva o Sérgio para uma casa de tortura do outro lado da Bahia. Enfim, ninguém sabe exatamente onde era o endereço, mas o Broa, pelo que o Broa explica, ficava do outro lado da Bahia, porque o Broa foi testemunha da tortura, entendeu? O Broa não chegou a ser torturado, mas ele viu o Sérgio em frangalhos depois de muita tortura, e o Sérgio relata a tortura dele, como foi uma coisa terrível, nossa. O próprio Sérgio fala. Fala, ele conta, porque assim, foi uma confusão muito grande. Mas ele nunca assumiu. Ah, não, nunca assumiu, mas todo mundo sabia. Mas ficou preso? Ficou preso. Na verdade, assim, o crime foi em 83, como não tinha flagrante, e tinha uma rixa entre a Polícia Federal e a Polícia Civil. Porque, assim, o caso era de competência da Polícia do Estado, porque a CBF é uma entidade privada. É um roubo dentro do Estado do Rio, a competência é da Polícia do Estado. Mas como era ditadura, o ministro da Justiça na época era o Ibrahim Abiakel, mandou a Polícia Federal assumir o caso, enfim. Resolve. Exatamente, porque eles estavam já prestes a entregar o comando do país, entendeu? Isso era mais uma mancha na história ruim, né, do período militar. Era um esculacho até. Eles ficaram presos quanto tempo? Então, assim... Quem foi preso? Todos eles foram presos. Mas nenhum deles... Os que entraram na CBF roubaram. Então, aí que tá. A história, eles negam que o Chico Barbudo, que foi o cara que planejou o roubo, ele, obviamente, ele diz que foram 2 caras que ele contratou que roubaram. Neguinho e Mateus.
do Morro do Pinto. Só que a polícia nunca localizou nenhum Neguinho Mateus do Morro do Pinto. Então, no final das contas, o processo resolveu por bem apontar o Barbudo e o Bigode como os ladrões, como sendo os ladrões. Ah, tá. Entendeu? Porque não conseguiram achar os supostos Neguinho e Mateus, então a justiça começou a imaginar que era criação dele, era ficção. Então foi preso o Barbudo, o Bigode, que teriam entrado e roubado, o Peralta, que foi o idealizador, né? Isso, e o argentino, que foi o derretedor. O Juan Carlos Hernandes. Exatamente. O Pugliese, o Pugliese, ele foi o primeiro a ser apontado como o cara que comprou e derreteu a taça, porque no bolso do Chico Barbudo, quando ele foi preso, acharam um cartãozinho do Antônio Pugliese. E ele realmente tinha várias lojas de ouro, entende? E, assim, por mais que ele consertava, por mais que ele fosse um cara honesto, assim, ele negociava ouro de origem duvidosa, né? Então, o Barbudo negociava com ele, o Bigode negociava com ele e vários outros. Ali tinha no Santo Cristo e no Cais do Porto, tinha muita gente que negociava com ouro. Enfim. Mas ele foi absolvido? Ele acabou sendo absolvido porque a juíza entendeu que não havia, que as provas contra ele eram frágeis. E o Juan Carlos Hernandes? O Juan Carlos Hernandes, ele era o único cara do Rio de Janeiro que tinha condições logísticas, né, de fazer esse derretimento escondidinho. Porque ele ocupava o andar inteiro de um prédio ali da Rio Branco e ele tinha um laboratório, tinha chaminé, tinha todo maçarico, tinha cadinho, então todos os instrumentos que ele necessita, e ele era especialista nisso. Tanto é que as pessoas que trabalhavam com ele, derretendo ouro, foi ele que ensinou, ele era o mestre, ele era fera. Então, a taça, eles tinham condição de derreter até 800 gramas. Então, eles esquartejaram a taça. Isso é certo, a taça foi derretida? Foi derretida. E ele fala isso? Não, ninguém fala. Assim, aí tem que conhecer um pouquinho o crime, né? O crime de receptação, né? Para provar o crime de receptação, você tem que pegar o cara com o objeto, entendeu? Se ele sumiu, não? E a primeira coisa no ouro era assim, o Juan Carlos, o Juan Hernandes, ele derretia, em média, sei lá, 10 quilos de ouro por dia, porque as pessoas chegavam lá com um cordãozinho, com um anel, etc e tal, ele já botava para derreter, entendeu? Já botava para derreter e fazia barras de ouro. E a taça então foi esquartejada porque não dava para ele derreter todo de uma vez só. E não era só isso. Assim, a gente fala do ouro, a gente lembra da imagenzinha, né, da deusa da vitória, etc e tal, mas assim, ela tinha uma base também, que era de uma pedra raríssima, uma pedra até meio espiritual, que era o lápis lazuli, enfim, era uma coisa meio... Foi um negócio feito com muito zelo, para dar um caráter quase divino, né? Àquele objeto, porque foi o objeto mais perseguido do esporte durante 40 anos. Todo mundo queria essa taça, entendeu? E a gente ficou com ela. Enfim, tem um lance curiosíssimo. Quando eles aprenderam o ouro no escritório do Pugliese, aí pegaram toda aquela anéis, pulseiras, cordões e até barras de ouro mesmo. Aí chamaram o pessoal da CBF pra ver se eles reconheciam ali o ouro da taça, meu Deus! Pra tu ver como é que os caras estavam perdidos, cara. Imagina como é que alguém vai reconhecer, porra! Esse ouro aí tá parecendo, ele é amarelo, ele é dourado, igualzinho da taça. Olha só, que ironia de destino. Abro aqui o livro, aqui que eu encontro aqui. Porra. Meu sobrenome envolvido. Graças a Deus, Pugliese foi absolvido. Foi absolvido. E esse livro, fala aí, editora?
E já pode ser encontrado aonde? Então, No Museu da Pelada, quem entrar em contato, a gente repassa para ele o pedido. Então, assim, a gente resolveu vender só pela internet, por enquanto, enfim. Então você entra no site da Charlie Black Editora. Charlie Black Editora. Ou então no Google bota o nome do roubo da taça, preconceito, tortura e extorsão, Wilson Aquino, que você localiza. Mas que é isso aqui, ó? Tá estranho, cara. Que é isso aqui, cara? Mulher, não derreteu, cara! Não derreteu a taça! Mulher, você tem nome na minha cara? Eu entrevistei o Carlos Alberto e o Carlos Alberto se orgulhava muito de ter inaugurado um beijo na taça. Ele inaugurou um beijo na taça, foi o primeiro a beijar a taça. Olha aí, a taça do mundo é nossa, com brasileiro não há quem possa. Isso aqui é um meu amigo que faz, o Jarbas, lá da Zona Oeste, ele faz todo tipo de taça. E essa aqui eu trouxe de presente para você. Ô, meu amigo, agora, sobre essa aqui, sobre esse troféu, eu vou te falar o seguinte. À época do roubo, a CBF tinha uma réplica da taça original que elas guardavam no cofre, né? E era, assim, muito tosca. A do Jarbas é muito melhor do que a réplica da CBF, com certeza. E ele faz de todas. E se você quiser encomendar até para dar de brinde, o precinho dele é camarada, né, Jarbas? Isso aí, Jarbas, valeu. É o que eu falo para todo mundo. Pelo menos a Wikipédia vai ter que se atualizar, entendeu? Porque tem muita informação que é exclusiva. Entendi. Isso aqui é para mostrar que o cara queria se despistar da polícia de qualquer jeito. O Chico Barbudo não tinha barba. Ah, é muito interessante isso. Porque acontece, quando o Chico Barbudo foi preso, ele já tinha raspado a barba. Ele era malandro. Exatamente. Muito então doido. termina com você segurando a taça, levantando. Ah, garoto!